E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula aí do terceiro bimestre de 2021. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos resolver aí os exercícios da semana 1 do PET 3 de 2021, do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor, em função do tempo transcorrido T. Então, olha aí, nós temos o gráfico da corrente em função do tempo. Então, calcule a carga elétrica Q, que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Então, olha aí, ele deu um gráfico da corrente em função do tempo e, através dele, vamos escolher os dados aí que o problema nos deu. Ele nos deu que a corrente vale 4 amperes, o intervalo de tempo de 2 segundos e está pedindo aí a quantidade de carga que atravessa o condutor. Então, preste atenção no seguinte, ele nos deu um gráfico, mas, para nossa sorte, a corrente elétrica aí é constante, então ela vale 4 amperes durante todo o intervalo de tempo considerado. Então, a gente não precisa calcular o valor da carga elétrica calculando a área do gráfico, se a gente usar a nossa formulinha aí. Vocês estão lembrados da videoaula, corrente elétrica aí é ΔQ, né, a variação de carga dividida pelo intervalo de tempo. Como ele está pedindo a quantidade de carga, Q, então o ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, ΔQ é igual a I vezes ΔT. Eu tenho o valor do I, que é de 4 amperes, e o ΔT, 2 segundos. 4 vezes 2, 8. Ampere vezes segundo dá Coulomb. Então, a quantidade de carga elétrica Q que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos é de 8 coulombs, certinho? Resposta à questão 1, 8 coulombs. Questão 2, da Universidade Católica de Minas Gerais. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs, né? Relâmpago é uma foto de um relâmpago. Então, se o relâmpago dura cerca de 10 a menos 3 segundos, ou seja, 1 milésimo de segundo, a corrente elétrica média vale em ampere. Vamos fazer a continha aí. Então, a gente viu lá na questão anterior também e na videoaula lá da explicação do conteúdo que a corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Então, eu sei o quê? Que meu ΔQ vale 10 coulombs. E o meu intervalo de tempo, 10 a menos 3 segundos. Então, o 10 a menos 3 é o expoente negativo, ele sobe positivo. Então, vai ficar 10 vezes 10 elevado à terceira. 10 vezes 10 elevado à terceira dá 10 à quarta. 10 à quarta, 10.000 amperes. Então, a resposta da questão 2 vai dar a letra D. Então, vale em amperes 10.000, certinho? E por último, aí a questão 3, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E, conectando suas extremidades aos polos de uma bateria. Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à ação da força elétrica devido ao campo, e assim serão postos em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Então, nessa figurinha a gente tem aí, né, uma questão transversal do fio aí e os elétrons ali passando. Então, sobre este fenômeno, assinale o que for correto. Então, vamos ver aí. 1. Ao longo do fio metálico, a intensidade da corrente elétrica pode variar. Então, com as condições iniciais do problema, a intensidade da corrente elétrica pode variar? A resposta aí é falsa. Ela é falsa porque a bateria vai fornecer corrente contínua e sempre com a mesma intensidade. Então, como é uma bateria que está ligada aí, a bateria vai fornecer corrente contínua. Então, essa afirmativa aí é falsa. Questão 2. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial elétrico. Verdadeiro ou falso? Essa daí é verdadeira. Ela é verdadeira porque o sentido convencional da corrente elétrica é sempre contrário ao do movimento dos elétrons livres, que saem do polo negativo e chegam ao positivo. Afirmativa 3. Ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. A gente ainda não viu, mas a gente vai ver mais para frente. Isso daí é verdadeiro. O exemplo disso daí é o efeito Joule, que ocorre no chuveiro elétrico da nossa casa. Né? Então, você transforma energia elétrica em energia térmica. Então, você perde parte dessa energia, né, através, no caso, em maior parte, por energia térmica. Afirmativa 4.
O movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, como a gente já viu também, essa afirmativa é verdadeira. Como a gente sabe, os elétrons têm carga negativa e o sentido do movimento, né, da força aí vai ser sempre contrário ao do campo elétrico. E por fim aí, se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas. Então, essa aí também é verdadeira. Isso aí trata-se de uma corrente alternada. Quando você varia o campo elétrico, você inverte ele periodicamente, você tem uma inversão no sentido da corrente elétrica, você tem então uma corrente alternada. Então, a única que é falsa aí é a afirmativa 1. Todas as outras são verdadeiras. Muito bem, encerramos aqui a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Peço a você que deixe o seu joinha aí, curta e compartilhe com seus coleguinhas da escola. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!